Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O líder de uma quadrilha especializada no roubo de motos de luxo foi preso na zona leste de São Paulo. Depois dos roubos, as motos eram levadas para desmanches clandestinos, um deles bem no centro da cidade. As peças eram vendidas no mercado paralelo. Câmeras de segurança registraram o momento em que 6 criminosos em 4 motos se aproximam de 2 motociclistas. Um deles percebe e foge. Um dos assaltantes aponta uma arma para a vítima, que é obrigada a parar. O piloto então é cercado por 5 suspeitos que roubam a moto avaliada em R$150 mil. Os assaltantes ainda levam um capacete, celular, aliança e um relógio. Toda a ação durou menos de 30 segundos. Pouco tempo depois, em outro ponto da mesma avenida, os criminosos fazem mais uma vítima. Desta vez, 5 homens rendem um motociclista e levam um veículo de R$100 mil. Segundo a polícia, tudo é coordenado pelo assaltante que usa a mochila de entregador. Gabriel Macedo, de 22 anos, é um dos chefes da quadrilha. Ele foi preso numa operação da Polícia Civil. Ele que controla como a ação vai acontecer, ele que tenta dar logística para que nada aconteça de errado. Segundo as investigações, a quadrilha era especializada em roubar motos de altas cilindradas, avaliadas em mais de R$100 mil. Os crimes aconteciam principalmente na capital e em outras cidades da região metropolitana de São Paulo. Após os roubos, as motos eram levadas para desmanches e as peças vendidas pela internet. De madrugada, a polícia encontrou um prédio de 3 andares que funcionava como desmanche clandestino bem no centro da capital. Motos furtadas e roubadas eram trazidas para o local. As peças eram retiradas e vendidas de maneira ilegal. Este homem, que não quer se identificar, encontrou o desmanche por causa do rastreador da moto. O veículo foi furtado ontem à noite. Desci para comer um lanche lá na lanchonete. Na hora que eu voltei, a moto já não estava mais no local. Eu encontrei pelo rastreador que eu tinha, já estava desmontada. Muitas peças sem nota fiscal estavam armazenadas, além de 6 motos parcialmente desmontadas. Tudo foi apreendido. 2 homens foram presos. No primeiro trimestre, o número de roubos e furtos de motos foi 10% maior que no mesmo período do ano passado. O que a gente reforça para a população é que tomar o máximo de cuidado quando vão comprar peças de motocicleta na internet. Porque quando ela compra essa peça, muitas vezes por um preço abaixo do valor de mercado, ela estimula um roubo de motocicletas. Presidente Lula chama ministros e presidente do INSS para discutir ressarcimento a vítimas de descontos indevidos. STF torna réus 7 acusados de espalhar notícias falsas em tentativa de golpe de Estado. Brasil sobe 5 posições em ranking da ONU, que avalia a expectativa de vida, renda e escolaridade. Em visita à Casa Branca, primeiro-ministro do Canadá diz que o país não está à venda e Trump reage com provocação. Cientistas alertam para fungo que pode se reproduzir com o aquecimento global e causar milhões de mortes. Motorista que atropelou o vigilante e fugiu sem prestar socorro é preso em São Paulo. A habilitação está cassada desde 2021. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Em um ano, o Detran de São Paulo registrou mais de 2.600 pedidos de análise contra placas clonadas. Quem tem as placas adulteradas pode receber multas injustas e até ter problemas com a polícia. Quando foi abordado pela polícia no começo do mês passado, é que o Bruno soube o que tinha acontecido. A placa do carro havia sido clonada. Falaram que nosso carro estava constando ação criminosa. Para respaldo nosso e deles, eles fizeram um boletim de ocorrência na hora. Mesmo com o boletim de ocorrência, ele e a família foram parados novamente dias depois, porque o carro ainda constava como relacionado a um crime. Apontaram o fuzil para a gente, pediram para a gente encostar o carro. Tava eu, minha esposa e o meu filho.
meu filho de 2 anos. Em um ano, o Detran analisou perto de 2.700 processos de placas clonadas e comprovou o crime em quase 2.000 queixas. Nesse período, 163 carros, chamados dublês, foram tirados de circulação. Em São Paulo, quem suspeitar que a placa do carro foi clonada deve primeiro fazer um boletim de ocorrência, depois abrir um processo de análise no site do governo do estado. Para registrar o protocolo, é preciso fazer uma vistoria de identificação veicular numa empresa credenciada. Se a clonagem for comprovada, o Detran pode autorizar a troca da placa. Que o carro clonado vai ser usado, logicamente, na prática de crimes, na prática de infrações penais, isto é, lá na calada da noite, na madrugada, em horários que não tenham circulação em vias normais. O Bruno só não quer mais ser tratado como se tivesse cometido um crime. A gente fica apreensivo porque às vezes eu trabalho à noite, trabalho de madrugada, né? Minha esposa sai sozinha com os nossos filhos e aí como é que fica? A gente não sabe qual que é a abordagem que vai ser. A polícia investiga o desaparecimento de um turista de Goiás que viajou para o show da cantora Lady Gaga, no Rio de Janeiro. Ele não é visto desde domingo. Pelo segundo dia seguido, salva-vidas e mergulhadores fizeram buscas no mar de Ipanema, na zona sul do Rio. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros deu apoio. Igor Souza da Costa, de 26 anos, foi visto pela última vez no domingo, um dia depois do show da cantora Lady Gaga. Ele voltaria para casa em Goiás no fim do dia. Durante a tarde, o companheiro de Igor prestou depoimento na delegacia e contou que o rapaz estava no mar quando uma aglomeração se formou por causa do afogamento de um adolescente. E que, depois disso, Igor não foi mais visto. Os investigadores não descartam nenhuma hipótese. O coração é de angústia, né? Passando por uma situação dessa não é fácil. E na esperança de que ele volte em vida, né? Durante o feriado, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 1.200 ocorrências na orla do estado. Desde o início do ano, foram mais de 14 mil resgates. O número é 8% maior do que no ano passado. É fundamental chegar na praia, a pessoa ficar próximo de um posto de guarda-vidas. Segundo, respeitar as cores das bandeiras. Onde tem bandeira vermelha, não é para entrar no mar. O homem que atropelou e matou um vigilante na região central de São Paulo foi preso. Ele estava com a habilitação cassada desde 2021 por dirigir embriagado. Ângel Mamani Urquizo, de 36 anos, estava na casa do pai dele quando foi surpreendido pelos policiais. O carro usado no atropelamento foi apreendido e passou por perícia. As imagens mostram o momento em que Ângel estaciona e desce em frente ao local em que acontecia uma festa. Quase 8 horas depois, ele sai, segundo o delegado, embriagado. As testemunhas, elas confirmaram que todo mundo ingeriu bebida alcoólica, que chegaram na festa por volta das 19 horas, 19h30 do dia 2, ficaram até umas 3h45 do dia 3. Segundo a polícia, o boliviano estava com a habilitação cassada desde 2021, quando foi multado por dirigir embriagado. Ele vai responder por homicídio qualificado com dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de matar. Além disso, o motorista fugiu do local sem prestar socorro, o que é considerado mais um agravante. Depois do atropelamento, mesmo com o boné da vítima preso no vidro do carro, o motorista continuou circulando, acompanhado de uma mulher. José Moreira, de 47 anos, foi atropelado na madrugada de domingo, no centro de São Paulo. Ele era vigilante e fazia rondas na região. Ainda caído na rua, José teve o celular furtado por um homem ainda não identificado. A justiça está sendo feita e vai ser feita. A família está aliviada. Ângel Mamani Urquizo passou por audiência de custódia e vai seguir preso. Nós não conseguimos contato com a defesa dele. Mais de 40 cidades da Bahia estão em alerta por causa das chuvas que atingem o estado. Salvador foi a cidade do país com o maior índice acumulado nos últimos 4 dias. Já choveu na capital baiana 30% a mais do que o volume previsto para o mês de maio.
Em Candeias, na região metropolitana de Salvador, um barranco deslizou e atingiu 3 casas. Outros 6 imóveis vizinhos foram interditados. Ninguém ficou ferido. Mandou a gente sair da casa e agora a gente vai para onde? Sem dinheiro para pagar aluguel, sem nada, todo mundo desempregado. Aí fica estreito, né? Em Simões Filho, um morador flagrou o momento em que uma árvore cai e atinge a fiação elétrica. Mais de 100 famílias ficaram sem energia por cerca de 12 horas. As ruas no centro da cidade ficaram alagadas. O rio transbordou e deixou os moradores ilhados. As casas ficaram inundadas. Salvador foi a cidade no país com o maior índice de chuva acumulada nos últimos 4 dias. Foram 340 milímetros, 30% a mais do que era previsto para todo o mês de maio. A Defesa Civil segue em alerta laranja por causa do solo encharcado. Um risco para cerca de 1.200.000 pessoas que vivem nas áreas de encosta. Só quem mora aqui é quem sabe o que passa cada dia. Como é que você dorme à noite, aí é uma preocupação terrível, aí você tem criança, minha esposa está gestante, ela fica tomando susto a todo momento. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alertas para alagamentos e tempestades no Rio Grande do Sul. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Lidi, quais regiões devem ser mais atingidas? Boa noite. Amanhã a chuva aperta na região das Missões. Salsi, boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para quem está em casa. Uma forte circulação de ventos no centro do país impede o avanço de frentes frias, que acabam ficando estacionadas sobre o Rio Grande do Sul. Amanhã, áreas de instabilidades aumentam o risco de temporais nas regiões oeste e noroeste do estado gaúcho. A partir de quinta-feira, a chuva se espalha e até o fim da semana, o volume acumulado pode chegar ao dobro da média de chuva de todo o mês de maio. Há risco de tempestades com granizo e ventos que podem alcançar 100 km por hora. Em Porto Alegre, dia de sol e tempo abafado com máxima de 29 graus. À noite tem previsão de chuva. Em São Paulo e em Campo Grande, mais um dia quente e ensolarado. À tarde, as temperaturas variam entre os 29 e os 30 graus. Hoje, o litoral da Bahia foi a região com o maior volume de chuva do país. Neste momento, temos pancadas isoladas no Amazonas, Pará e Amapá. Amanhã, o tempo segue firme e seco em boa parte do sul, sudeste e centro-oeste. As instabilidades seguem concentradas nos extremos do Brasil. Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e provoca temporais. Quarta à tarde, com 27 graus em Florianópolis, 31 no Rio de Janeiro e em Rio Branco, 28 em Goiânia e até 33 em Teresina. Tempo delivery. O Vitor quer saber a previsão para Senhor do Bonfim, na Bahia. Bem-vindo, Vitor. Amanhã, tempo firme com 28 graus. A partir de quinta, a chuva retorna de forma rápida, mas sem alertas. Faz até 27. O Mário é de Santa Amélia, no Paraná. Olá, Mário. A semana termina sem mudanças. Dias ensolarados, sem chuva e com até 30 graus. Participe também, poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Salsi, Sérgio. Obrigada, Lídia. Na Bolívia, a cidade de Cochabamba declarou emergência ambiental por causa do acúmulo de lixo nas ruas. Já são mais de 15 dias sem coleta. O problema começou com o fechamento, por decisão da Justiça, do aterro sanitário que atendia 7 cidades da região. Além disso, o contrato com a empresa responsável pela coleta foi encerrado. Moradores reclamam do mau cheiro e da proliferação de insetos e ratos. O presidente Donald Trump recebeu hoje na Casa Branca o primeiro-ministro do Canadá e insistiu que o país deve se tornar um estado americano. Foi o primeiro encontro do presidente Donald Trump com o recém-eleito premier canadense Mark Carney. Depois do México, o Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos e também um importante aliado. No Salão Oval da Casa Branca, Trump reforçou a ideia de que o Canadá deve se tornar o 51º estado americano e disse que isso traria benefícios para o país vizinho. O premier canadense respondeu que o país nunca estará à venda. Trump replicou: nunca diga nunca.
But never say never. Never say never. Trump e Carney também trataram das tarifas comerciais anunciadas pelo governo americano neste ano. Os dois países e o México mantêm um acordo de livre comércio, mas em março, Trump impôs taxas de 25% sobre produtos canadenses. Seria uma forma de pressionar o governo a combater o tráfico de drogas e a imigração ilegal. Apesar da tensão na visita de hoje, Trump classificou a conversa como amigável. Durante o encontro, o presidente afirmou também que haverá uma reunião com a China no momento certo, porque o país asiático quer negociar as tarifas. Disse ainda que deve fechar acordos comerciais com outros países nas próximas semanas. Um relatório divulgado hoje pelo Departamento de Comércio revelou que o déficit comercial dos Estados Unidos atingiu o recorde de 140 bilhões e 500 milhões de dólares em março, por causa do aumento das importações. Muitas empresas anteciparam as compras por receio de um possível aumento de preços provocado pelo tarifaço. A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo de Donald Trump a impedir a atuação de pessoas transgênero nas Forças Armadas. No mês passado, o governo havia pedido à Suprema Corte a autorização para adotar a mesma política que foi colocada em prática no primeiro mandato do republicano. O Departamento de Defesa argumenta que a presença de pessoas transgênero compromete a eficácia militar. Ainda não há data para a adoção da regra. A seguir, Brasil sobe 5 posições no ranking mundial do Índice de Desenvolvimento Humano. E você vai ver também aquecimento global favorece a chegada de uma nova ameaça à saúde pública. Europa entra em estado de alerta por causa de fungo que pode provocar doenças e até matar. A Europa entrou em estado de alerta por causa de um fungo que pode provocar doenças e até matar. Os cientistas afirmam que o aquecimento global pode ajudar a espalhar o fungo e contaminar milhões de pessoas no mundo. A Universidade de Manchester, na Inglaterra, analisa o Aspergillus fumigatus. É um fungo que se propaga em temperaturas mais elevadas e pode prejudicar o gado, tornar lavouras impróprias para o consumo e, o mais grave, causar infecções pulmonares e cerebrais que podem ser fatais em humanos. Quando aparecem fungos novos no meio ambiente, associado com a mudança do ambiental, isto faz com que o nosso organismo tenha menos defesa para esses fungos e, portanto, a gente fique mais vulnerável a eles. O estudo revelou que o fungo se espalha pelo ar e os cientistas alertam que o aumento das temperaturas do planeta facilita a disseminação. Pesquisas indicam que o fungo pode se espalhar por quase 80% do território europeu até o ano de 2100, podendo contaminar 9 milhões de pessoas. O maior risco é para as pessoas com deficiências no sistema imunológico. Os pesquisadores aqui do Reino Unido afirmam que esse fungo já foi encontrado no ar, no solo e até em ambientes fechados. O fungo está se tornando mais resistente aos tratamentos médicos e, com o aquecimento global, deve se espalhar por outros continentes, como a Ásia e as Américas. Temos que evitar que pandemias reapareçam. Todo cuidado é pouco para proteger a saúde humana dos impactos das mudanças do clima. O parlamento da Alemanha confirmou hoje Friedrich Merz como novo chanceler do país. A vitória foi marcada por uma derrota para o novo governo. A eleição precisou de 2 turnos para ser definida. Na primeira votação, Friedrich Merz recebeu menos votos do que precisava, apesar de liderar a coalizão que tem mais do que o número de votos necessários. Isso não acontecia na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. Horas depois, em segunda votação, o líder conservador garantiu o número de votos para o cargo equivalente a primeiro-ministro. Ao ser eleito, o novo chanceler da maior economia da Europa declarou apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia e prometeu investir mais na defesa da Alemanha.
Aqui no Brasil, a morte de um homem em uma estação de metrô em São Paulo é investigada pela polícia. O passageiro seguia para o trabalho quando ficou preso entre as portas do vagão e da plataforma. A plataforma estava lotada. Não é possível ver o momento em que Lourivaldo Ferreira fica preso entre as portas. Mas logo depois do trem partir, os passageiros se assustam. O acidente aconteceu por volta das 8 da manhã na estação Campo Limpo, na zona sul da capital paulista. A linha opera com portas na plataforma que abrem simultaneamente com as do metrô. Segundo a concessionária, o passageiro teria desrespeitado os avisos visuais e sonoros de fechamento. Isso não entra na minha mente, não sei. Até agora não quis entrar na minha mente, não vai entrar tão fácil. Preciso saber por quê aconteceu isso aí, qual é a causa que teve. A empresa afirma que está colaborando com as autoridades. Veja a seguir, presidente Lula convoca ministros e presidente do INSS para discutir ressarcimento por descontos indevidos. Pela primeira vez, foi feita uma reconstituição da morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele. Esse crime ocorreu em 2019, em São Paulo. Os peritos do Instituto de Criminalística vão tentar mostrar os detalhes do crime que abalou o país em junho de 2019. Um scanner 3D permitiu fazer a medição detalhada de cada cômodo da casa e da calçada. Com base nos depoimentos, será feito um mapeamento dos ambientes e do posicionamento das vítimas, do autor e das testemunhas no momento dos tiros. Paulo Cupertino não participou da reconstituição que foi solicitada pela Defensoria Pública. Além das fotos tiradas aqui do lado de fora, local do triplo assassinato, imagens foram registradas na sala, no quarto, na cozinha e no banheiro. Rafael Miguel e Isabela Tibicheriani eram namorados, mas o pai dela, Paulo Cupertino, era contra o relacionamento. As mortes ocorreram quando o ator e os pais dele, João Miguel e Miriam Silva, foram até a casa de Isabela conversar sobre o namoro. Segundo testemunhas, Cupertino atirou nos três e fugiu. Ele ficou foragido por quase 3 anos, passou por vários estados e pelo Paraguai. Chegou a tirar um RG falso. Ao voltar para São Paulo, em maio de 2022, foi preso. Paulo Cupertino nega ser o autor do crime. Não matei ninguém. Dá licença, eu não matei ninguém. Em outubro do ano passado, houve o julgamento. A ex-esposa e a filha dele confirmaram que Cupertino atirou contra as vítimas. Mas ele demitiu o advogado e o julgamento foi adiado. Uma nova data foi marcada, 29 de maio. Esperamos que o IC tenha tempo hábil para que possa fazer isso, para que a audiência não seja adiada mais uma vez. Paulo Cupertino tem 54 anos e está preso numa penitenciária em Guarulhos, na Grande São Paulo. Não conseguimos contato com o defensor público. Olha só essa história. 2 estudantes empataram num processo seletivo para uma vaga no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Até aí, tudo bem. Nesse caso, o critério de desempate é a idade. A coincidência é que as duas nasceram no mesmo dia e exatamente no mesmo horário. Aí só restou sortear quem será a vencedora. A Ana Luísa tinha um foco: conquistar uma vaga de estágio. O direito trabalhista para mim parece ser algo mais desafiador, então por isso que eu quis ir atrás. Natália tinha o mesmo objetivo. Eram 4 vagas no Tribunal Regional do Trabalho em Taquara, a 80 quilômetros de Porto Alegre. É bem diferente da área com que eu trabalho e eu acho bom também para contar para a faculdade também, né, como um aprendizado. As 2 candidatas empataram na disputa pela última vaga. O que parecia ser uma simples seleção virou um episódio inédito no Tribunal Gaúcho. O empate revelou uma série de coincidências difíceis de acreditar. Com notas idênticas em todas as áreas e a mesma idade, o critério de desempate virou a data de nascimento. A mais velha ficaria com a vaga, mas Ana Luísa e Natália fazem aniversário no mesmo dia. Aí o jeito foi descobrir o horário e, de novo, outro empate. As 2 estudantes nasceram exatamente às 8h50 do dia 18 de julho de 2004.
Às vezes a gente espera, né? A gente sabe que pode acontecer de uma pessoa ter a mesma data de nascimento que a nossa, mas a hora é algo muito inusitado, muito inesperado, assim. Então foi um choque. E eles anexaram, né, a certidão de nascimento, a minha e a dela, e só ali que eu vi que era verdade, né? Um desempate tinha que ser feito e o tribunal decidiu por um sorteio. Escreveram os nomes em um papel, colocaram no envelope, os envelopes foram lacrados, colocados numa urna, e aí se puxou o papel para ver quem é que seria a quarta classificada. Hoje, o resultado foi publicado no Diário Oficial. Quem levou a melhor? Ana Luísa. A gente estava até comentando hoje mais cedo sobre destino, que quando é para ser, é. Inacreditável, hein? O Brasil subiu 5 posições no ranking mundial do Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. A renda e a saúde foram as responsáveis pela melhoria do país. 193 países compõem a lista. A nova posição brasileira supera o cenário pré-Covid. O atual IDH do país é de 0,786. Na América do Sul, o Brasil está atrás de Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia. O IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano, mede o que há de mais sensível para um país: o bem-estar da população. O cálculo é feito a partir dos indicadores de escolaridade, renda e saúde, neste caso, de 2022 para 2023. Islândia, Noruega, Suíça e Dinamarca aparecem no topo global. Sudão do Sul, Somália e República Centro-Africana apresentam os piores índices. Renda e saúde foram os indicadores responsáveis pelo avanço do Brasil. 2023 foi um ano de recuperação pós-pandemia e o primeiro da atual gestão do governo Lula. Com a ampliação da vacinação contra a Covid-19 e a queda da mortalidade pela doença, a expectativa de vida do brasileiro voltou a crescer. O aumento da renda per capita no país também contribuiu para a melhor colocação do Brasil no ranking. Temos uma melhora no poder de compra, por exemplo. Mas, os dados de melhora da renda per capita podem esconder a origem dessa renda. Temos que pensar que, quando a gente fala, por exemplo, de melhorias nas taxas de ocupação, a gente não necessariamente está falando de formalidade no trabalho, por exemplo. A evolução do Brasil no ranking esbarrou no desempenho do país na área da educação. Indicadores que medem a expectativa de anos dos estudantes na escola e a escolaridade dos brasileiros estagnaram no período. Segundo especialistas, ainda é efeito da pandemia. Um conjunto de fatores merecem ser analisados. Recentemente, também durante a Covid-19, você teve o fechamento de inúmeras escolas, né? O retorno às atividades normais fizeram com que essa dimensão apresentasse uma performance mais lenta. A troca no comando do Ministério da Previdência fez a bancada do PDT na Câmara deixar a base de apoio ao governo Lula. Já o Ministério Público encaminhou pedido ao Tribunal de Contas da União para que o dinheiro descontado ilegalmente de aposentados e pensionistas seja devolvido o mais rápido possível. O Ministério Público alegou lentidão do governo e pediu em requerimento que o INSS proceda, no prazo máximo de 15 dias, à adoção das medidas necessárias para ressarcimento dos valores irregularmente descontados aos beneficiários, inclusive com a indicação da origem dos recursos. O INSS e a Advocacia Geral da União devem apresentar até a próxima semana uma proposta de ressarcimento. Segundo o novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, os recursos devem ser devolvidos junto com o pagamento dos benefícios, mas ainda não há uma data definida. O dinheiro deve vir prioritariamente dos bens e imóveis apreendidos de associações e dirigentes que fraudaram o INSS. O governo também pretende buscar outras fontes dentro do orçamento público. Durante a operação da Polícia Federal, um caderno com anotações que indicam a divisão de propina foi apreendido no escritório de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que representava uma das entidades investigadas. A defesa dele nega as acusações. No Congresso já existe pressão sobre o novo ministro da Previdência. Volney Queiroz foi convidado a depor na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado. E a demissão de Carlos Lupe provocou um racha do PDT com o governo. O partido é presidido pelo ex-ministro da Previdência.
Hoje, a bancada formada por 17 deputados anunciou a saída da base de apoio do governo do presidente Lula para adotar uma postura independente. Apoiar o governo Lula não é problema nenhum para a gente, mas o governo Lula não está dando e não estava dando desde antes a reciprocidade e o respeito que o PDT julga merecer. O governo afirma que vai continuar dialogando com o PDT. Já a oposição adiou para a semana que vem o protocolo do pedido de abertura de uma comissão de investigação, com a participação de deputados e senadores. Antes de embarcar para a Rússia e a China, o presidente Lula se reuniu com ministros para discutir a crise no INSS. O presidente Lula chamou ao Palácio da Alvorada o novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior. No encontro, foi discutida a resposta do governo à crise gerada pelos descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Lula convocou ainda os ministros que pretende deixar à frente das estratégias de combate ao escândalo enquanto estiver fora do Brasil, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Pela manhã, o presidente se reuniu com o ministro das Cidades, Jader Filho, para tratar de um novo projeto ligado à habitação. O governo prepara uma nova seleção de empresas, estados e municípios para a construção de casas para famílias de baixa renda. Ao todo, o programa prevê 120 mil novas casas. Hoje à noite, Lula viaja para a Rússia e a China. Na comitiva, estarão ministros como Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também estará na comitiva. A visita à Rússia marca os 80 anos da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Lula terá uma reunião bilateral com o presidente russo Vladimir Putin e, em Pequim, Lula pretende aproveitar a visita para ampliar a parceria comercial com a China. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réus mais 7 investigados por participação em uma suposta trama golpista depois das eleições de 2022. Os 7 acusados fazem parte do chamado Núcleo 4 da suposta organização criminosa. Os denunciados e agora réus seriam responsáveis por operações estratégicas de desinformação, com o objetivo de desacreditar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral, além de gerar instabilidade social para favorecer um eventual golpe de Estado. Todos agiram e concorreram para quê? Para que houvesse um golpe de Estado, para que Jair Bolsonaro permanecesse no poder. E cada um fez a sua parcela de ação para o alcance desse objetivo comum. No voto, o relator, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que as ações do núcleo da desinformação estão conectadas com o núcleo político, integrado, entre outros, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. As ações ganham ainda mais relevo quando observada a consonância entre os discursos públicos de Jair Messias Bolsonaro e os alvos escolhidos pela célula infiltrada na Agência Brasileira de Inteligência, confirmando a ação coesa da organização criminosa. O entendimento do relator foi seguido pelos demais ministros, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Com a decisão unânime da primeira turma do STF, passam à condição de réus Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Carlos César Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo Bormivete, Reginaldo Vieira de Abreu. Os 7 réus vão responder por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Com o julgamento de hoje, o número de réus pelo suposto plano de golpe de Estado chega a 21. Agora o processo vai para a chamada fase de instrução. Nessa fase, as defesas poderão ter acesso amplo e pedir a produção de novas provas, além de indicar testemunhas. O Conselho de Ética da Câmara suspendeu por 3 meses o mandato do deputado Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo, por ofensas de baixo calão à ministra Gleisi Hoffmann. A decisão tem efeito imediato. A direção da Câmara havia pedido 6 meses de suspensão. O prazo foi reduzido depois de um acordo para que o deputado não apresentasse recurso ao plenário da Casa. Parte de um prédio residencial desabou em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.
A estrutura ruiu 2 dias depois do imóvel ser interditado pela Defesa Civil. Ninguém ficou ferido. O homem foi preso quando fazia um teste de aptidão física para outro candidato no concurso da Polícia Penal em Salvador. O homem vai responder por falsificação de documentos e fraude em concurso público. Câmera de segurança registrou o momento em que um casal sai do carro da professora Fernanda Bonin, na zona sul de São Paulo. Ela foi encontrada morta no começo da semana. As pessoas vistas no carro ainda não foram identificadas. Agora à noite, a polícia pediu a prisão de um suspeito, mas não divulgou o nome. Os desafios para o agronegócio brasileiro foram tema hoje de um evento promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária. As incertezas provocadas pela guerra tarifária tomaram conta das discussões. Economistas e especialistas de vários setores se revezaram durante todo o dia nos painéis de debate. Um dos palestrantes do evento foi o economista de origem turca, Daron Acemoglu. Direto dos Estados Unidos, onde vive, o vencedor do Prêmio Nobel de Economia disse acreditar que a saída para os impasses econômicos será pela força de instituições. Pose some distinct challenges that every society, every country will have to grapple with, and there are a few small opportunities. In each case, how a country or a sector or a business uses technology is going to be critical. The promise of AI is to act as an information technology to provide possibilities for people to become more expert, more informed in their decision-making, in their daily work. No Brasil, o setor do agronegócio ainda tenta entender o cenário à frente. O impasse entre Estados Unidos e China abre oportunidades para o agronegócio brasileiro. Um exemplo é o aumento das remessas de soja para o país asiático. Por outro lado, segundo os especialistas, a possibilidade de um acordo entre as duas superpotências sobre a cobrança de tarifas pode favorecer produtos dos Estados Unidos e diminuir o espaço para exportações brasileiras. Vai haver acomodação, porque quando duas pessoas muito fortes brigam, geralmente aparece alguém para fazer um acordo e dizer, não é bem assim. Não pense se o Trump recuar, aí o que é que vai acontecer? Os produtores rurais norte-americanos vão querer que ele também, esse recuo, tem uma cota de benefício dos produtores americanos. E prejuízo nosso. Hoje também foi o dia da divulgação de uma ação importante para os produtores rurais. A expansão do programa Saúde no Campo, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Agora, além de promover a educação rural à distância, o Senar quer aumentar o auxílio e a prevenção daqueles que vivem no campo para atingir 50 mil propriedades em 20 estados. Hoje nós temos mais de 8 mil técnicos que fazem a transferência de tecnologia, que fazem o acompanhamento das propriedades, que vão à propriedade pelo menos uma vez por mês, são agrônomos, veterinários ou tecnistas, e agora um auxiliar de enfermagem vai acompanhar esses técnicos. Os Estados Unidos anunciaram um acordo de cessar-fogo com os rebeldes Houthis, que têm atacado embarcações a partir do Iêmen. O cessar-fogo foi anunciado por Donald Trump. Segundo o presidente americano, os Houthis desistiram da luta armada. Desde 2023, eles realizam ataques contra navios que cruzam o Mar Vermelho. Os rebeldes financiados pelo Irã apoiam o grupo terrorista Hamas na guerra contra Israel. Mais tarde, Omã, país que tem intermediado as negociações, confirmou a trégua. Mas antes do acordo ser anunciado, Israel realizou uma série de ataques contra o Iêmen. O principal alvo foi o aeroporto internacional de Sanaa, a capital do país. O exército destruiu uma infraestrutura mantida no local pelos rebeldes. Os civis foram alertados por Israel a deixar a região. Hoje, as forças de segurança anunciaram a prisão de 2 terroristas do Hamas. Eles foram capturados durante uma operação em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Um dos homens exercia a posição de comando e estava entre os responsáveis pela invasão a Israel em 7 de outubro de 2023. Os comandantes das Forças de Defesa de Israel se reuniram nesta terça-feira para tratar do plano de ocupação da faixa de Gaza que foi anunciado ontem pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
O plano inclui a ocupação definitiva do território e o deslocamento de palestinos para o sul de Gaza. A Ucrânia fez hoje um ataque aéreo contra a Rússia, que incluiu a capital Moscou. Mais de 100 drones foram lançados, 4 aeroportos foram fechados. Foi o segundo dia seguido de ataques a Moscou, que amanhã começa as comemorações pelo fim da Segunda Guerra Mundial. A cidade vai receber dezenas de líderes internacionais para o evento, incluindo o presidente Lula. Na Ucrânia, um bombardeio russo provocou um incêndio em um supermercado em Kharkiv. Também hoje foi realizada a 5ª troca de prisioneiros deste ano, com cerca de 200 militares de cada lado. A Índia atacou o Paquistão na região da Caxemira. Pelo menos uma criança morreu e outras 2 ficaram feridas. Dezenas de explosões foram ouvidas. Em retaliação, a Força Aérea do Paquistão derrubou 2 jatos indianos. O bombardeio seria uma resposta a um ataque terrorista que deixou 26 mortos no lado indiano do território no mês passado. Índia e Paquistão disputam a Caxemira desde a independência dos 2 países do Reino Unido. O governo da Nova Zelândia apresentou um projeto de lei para proibir que menores de 16 anos tenham acesso às redes sociais. A proposta encaminhada ao parlamento busca evitar a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos violentos e ao bullying online. Se for aprovada, a legislação vai obrigar as plataformas digitais a verificarem a idade dos usuários antes de permitir o acesso às redes sociais. A multa por descumprimento equivale a quase 7 milhões de reais. A iniciativa foi inspirada na lei australiana que proíbe menores de 16 anos de usarem essas plataformas. Em Portugal, o primeiro grupo de imigrantes em situação irregular deve receber ainda nesta semana o aviso para deixar o país. Eles vão ter um prazo de 20 dias para sair voluntariamente. Todos os 18 mil estrangeiros ilegais tiveram pedidos de residência recusados por não cumprirem as exigências para ficar no país. Muitos perderam o prazo legal para entrar com o processo. Na primeira fase, o aviso será enviado para 4.579 pessoas que já tiveram visto negado. 3.778 vieram de outros países da União Europeia onde viviam ilegalmente. Cerca de 75% do total são de países do continente asiático: Índia, Bangladesh, Paquistão, Nepal e Sri Lanka. 7% são imigrantes da África. E uma minoria, 2,5%, 449 pessoas, são de brasileiros ou vieram de países africanos de língua portuguesa. Os estrangeiros ilegais vão ter até 20 dias para deixar o país de forma voluntária assim que receberem a notificação. Se não for cumprida a ordem, os imigrantes podem ser presos e depois expulsos. Eles podem recorrer à justiça, mas o prazo para sair do país não muda. A Embaixada do Brasil em Lisboa disse que acompanha a situação e que ainda não foram divulgados dados oficiais sobre o número de brasileiros afetados. O governo português acredita que o número de imigrantes atingidos pela medida será superior aos 18 mil já anunciados, porque existem aproximadamente 110 mil pedidos de residência pendentes. A medida foi anunciada dias antes das eleições gerais para renovar o parlamento, marcadas para o dia 18 de maio. E o problema da imigração ilegal é um dos temas que dominam as campanhas dos candidatos. O Atlético Mineiro fechou hoje a contratação do atacante Dudu Bruno. Ele muda de camisa, mas continua em BH. Pois é, você vê que não é normal acontecer isso, né, Sérgio? O jogador tinha voltado ao Cruzeiro nessa temporada e saiu do time depois de reclamar da reserva. Agora, 5 meses depois, foi parar no rival de Minas Gerais.
O anúncio do novo reforço animou parte da torcida do Atlético Mineiro. Espetáculo de contratação. Mas tem torcedor desconfiado. O cara já tá velho, não deu certo, agora vai dar certo no Atlético. No fim do ano passado, Dudu chegou ao Cruzeiro e foi recebido com festa. Mas a euforia durou pouco. Foram só 2 gols em 17 jogos. Aí vieram as críticas e as vaias. Uma entrevista reclamando da reserva há cerca de 2 semanas aumentou o problema. Não sei por que optou por ter tirado do time. A entrevista foi o estopim da crise e culminou com o afastamento de Dudu do Cruzeiro. O jogador tinha contrato até o final de 2027, mas o vínculo foi encerrado na sexta-feira. Hoje, Dudu chegou a um acordo com o Atlético e vai vestir a camisa do maior rival daqui para frente. É um jogador que eu tenho muito apreço como pessoa e como jogador. Eu acho que ele tem muita lenha ainda para queimar, joga em diversas posições. Dudu já vestiu a camisa do Galo nas redes sociais. Eu espero que eu possa retribuir todo esse carinho de vocês dentro de campo. Ele assinou o contrato por 2 anos e meio, mas a estreia para valer só vai acontecer a partir da reabertura da janela de transferências no dia 2 de junho. Ontem à noite, o Galo saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao vencer o Juventude em Caxias do Sul por 1-0. O Galo saiu da zona de rebaixamento e quem lá está é o Santos, né? Com apenas 4 pontos em 7 jogos. Com a fase ruim, os protestos da torcida organizada tiveram um novo capítulo hoje. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se reuniu hoje com representantes de torcida organizada do Santos. O encontro foi para pedir apoio ao time e evitar novos protestos. Mas uma manifestação segue marcada para o sábado, no centro de treinamento do clube. É fácil de entender o gatilho que esse Campeonato Brasileiro vem provocando nos santistas. Em 2023, ano do rebaixamento, nesta mesma 7ª rodada, o Santos tinha 11 pontos e estava na 9ª colocação. Esse ano o time tem 4 pontos, está na penúltima posição e já na zona de rebaixamento. O Santos tem 5, 6 jogadores ali bons, os outros vêm abaixo deles. O técnico tem que fazer os ajustes no time, testando, até que ache um elenco que se encontre mais assim em campo. De verdade assusta muito, porque a campanha tá péssima. Mas o Santos é o Santos, né? Para diminuir a pressão e ter mais torcedores apoiando ao time, o Santos está tentando transferir o próximo jogo contra o Ceará da Vila Belmiro para a Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. O Kleber Xavier está tentando de tudo. O elenco do Santos é limitado e ele não tem a experiência. Então, é isso, o Kleber está desesperado, tão desesperado quanto a torcida. O técnico Kleber Xavier, que estreou com derrota para o Grêmio na última rodada, tem a semana inteira de treinos, ainda sem Neymar, para melhorar o desempenho da equipe, que, por enquanto, só tem uma vitória no Brasileirão. No domingo, a partir das 7h30 da noite, a Record, o R7 e o Play Plus vão transmitir a partida entre Botafogo, o atual campeão brasileiro, e Internacional, um dos favoritos ao título deste Brasileirão. Imperdível. Salce, Sérgio. Não, hein, Bruno? Obrigada pelas informações. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record e você pode conferir o JR de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Reis tem a prova dos homens no Power Cup Brasil. Está imperdível. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.